E aí galera, Landson Silva aqui, vamos começar nossas resoluções de provas anteriores. Prova de 2017, eu estou fazendo a cor azul, vai acompanhando aí comigo. Essa questão aqui na prova foi um caos. Ela pode ser considerada facilmente a questão mais difícil de 2017 e na cor azul ela era a primeira questão da prova. Por isso que é importante você ter uma estabilidade emocional muito grande, tu saber que isso daqui é uma questão muito boa, muito linda para você chutar. Chuta, pula, vai, análise que a gente faz, já ensinei para vocês. Olha essas alternativas, gente. Se você não é um exímio matemático, isso daqui é chute. Isso daqui é tchau e bênção e vai ser feliz. Você não precisa destruir tua vida nisso daqui não. Mas eu vou te explicar como fazer para virar repertório para você, certo? Vai que cai uma igual, porque a gente vai ver aqui que já caíram questões que eram praticamente iguais. E você, em anos diferentes do Enem, você já vai ter a base de como trabalhar. A ideia aqui é a seguinte, ó. O empréstimo foi feito a taxa mensal de I% usando juros compostos em 8 parcelas fixas iguais a P. O devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a qualquer momento, pagando para isso o valor atual da parcela ainda a pagar. Após pagar a quinta parcela, resolve quitar a dívida no ato de pagar a sexta. A expressão que corresponde ao valor total pago pela quitação do empréstimo é aquela ideia, né? Você faz um empréstimo, existem fórmulas de matemática financeira que você calcula os juros por mês, vira como se fosse uma PG. Isso vai aumentando, porque você vai acrescentando juros, e essa mesma fórmula pega esse valor final e ela consegue trabalhar de uma maneira que esse aumento faça com que as parcelas não fiquem diferentes, elas fiquem todas iguais. Então é um cálculo bem específico, não interessa pra gente, tá? O que interessa pra gente entender? Ele vai pagar no ato 6 parcelas, né? Ele dividiu em 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele já pagou 1, 2, 3, 4, 5. Ele já pagou essas daqui, né? E ele vai pagar agora o que está faltando, essas 3 finais. Beleza. O que acontece? Como o juros é calculado? Ele é sempre calculado pelo tempo que ainda falta para chegar, né? Então, por exemplo, se ele está pagando a sexta parcela quando ela vai vencer, ele vai pagar a sexta parcela no valor cheio, P. Essa parcela aqui vai ter um desconto de 1 mês. Por quê? Porque ele está pagando 1 mês antes do que ele deveria pagar. Então, ele não vai pagar os juros de 1 mês dessa parcela. Então, eu tenho que tirar dessa parcela P I% de juros dela. Por quê? Como eu estou ali no 6º mês, para o 7º mês, iria correr mais I%. Vou falar o número aqui só para ficar mais visual. Digamos que se fosse 10%. Teria rolado 10% de juros naquele mês, mas como eu falei, isso é calculado previamente, por isso que a parcela não vai aumentando, certo? Então, você vai tirar 10%, porque você vai ter 10% de desconto, porque você está pagando adiantado, então você não vai pagar os juros daquele mês. Em relação à 8ª parcela, isso vai acontecer 2 vezes. Por quê? Porque eu vou tirar 2 meses de desconto. Então, eu vou tirar I% 2 vezes. Eu vou tirar 10% 2 vezes, certo? Então, qual é a ideia? Lá na aula de aumentos e descontos de porcentagem, você sabe que para eu dar um acréscimo percentual, eu geralmente pego o valor e multiplico por 1 mais a taxa, certo? A porcentagem. Por exemplo, quero dar um acréscimo de 10%, eu multiplico por 1 mais 10 sobre 100, o 0,1, ou seja, eu multiplico por 1,1. E se eu vou dar esse acréscimo 2 vezes, eu faço isso 2 vezes, né? Multiplico por 1 mais I sobre 100. E aí a ideia é a seguinte, se para eu dar um acréscimo de 10%, eu vou multiplicar por 1 mais I sobre 100, para eu retirar esse 10% que foi de juros, para eu retirar esses juros, certo? O que eu vou fazer? Eu vou dividir por 1 mais I sobre 100. Deu para pegar? Então, ó, para eu jogar os juros, eu multiplico por 1 mais I sobre 100. Para eu retirar os juros, entenda, eu não estou dando um desconto de 10%, eu estou retirando os juros de 10%. Entende a diferença? Porque se fosse para dar um desconto, a gente iria calcular 90% disso daqui. Mas não é, a gente está tirando 10%, a gente está tirando a porcentagem que foi aplicada. Então é a mesma coisa que você pensar assim, ó. Ah, peguei um valor X e apliquei 10%. Então multipliquei por 1,1.
Se eu quero voltar para o valor original, eu não calculo 90%, eu não dou um desconto de 10%. Eu divido por 1,1, porque aí, ó, volta para o original. Então, tirar, lembra, presta bem atenção nesse ponto. O desconto que está sendo dado não é o desconto que a gente calcula em aumentos e descontos, que é dar um desconto de 10%. Ele está descontando, é outro termo, tá? Os juros que foi aplicado. Então, ele está desfazendo os juros. Então, foi dado uns juros de porcento e por cento, agora ele vai retirar os juros. Não é dar um desconto desse porcento, porque a gente sabe que se a gente simplesmente tirar a porcentagem, não volta para o valor original, lembra? Se eu tenho R$100 e dou um acréscimo de 10%, isso daqui passa para 110. Mas se eu dou um desconto de 10% aqui, isso vai para 99. Eu não volta para o valor original, porque 10% de 110 é 11. Então, eu tenho que desfazer essa porcentagem. Como eu faço? Dividindo por 1 mais I sobre 100. Então, como vai ficar isso daqui? A primeira parcela ele vai pagar P normal. A segunda, ele vai tirar o acréscimo, né, a porcentagem. Então, a gente vai fazer P dividido por 1 mais I sobre 100, né, que a gente vai retirar esses juros. Na parcela 8, a gente vai retirar isso duas vezes, ou seja, a gente vai dividir por 1 mais I sobre 100, só o I, né, ao quadrado. Pô, Landerson, mas não tem nenhuma alternativa dessa. Não, por quê? Porque ele botou o P em evidência, né, ó, para ferrar ainda mais a tua vida, ó. 1 sobre 1 mais I sobre 100, mais 1 sobre 1 mais I sobre 100 ao quadrado. Então, ó, a alternativa C. É a C certinho, deixa eu ver se eu... Não, C não, porque aqui está o quadrado. Alternativa A. 1 mais I sobre 100, 1 mais I sobre 100 ao quadrado. Alternativa A. Então, gente, essa questão era muito difícil, tá? Muito difícil. Era uma questão para você simplesmente chutar alguma coisa, a não ser que você já soubesse fazer assim de cara, certo? E aí, a gente sabe que fica como repertório. Você aprendendo aqui, entendendo, certo? Se aparecer uma outra vez, você consegue fazer rapidinho, beleza? Qualquer coisa, bota aí nos comentários que eu vou sanar a sua dúvida. Até a próxima, gente.